Algo mais? E o Mundo R1, hoje com a ilustríssima senadora Ana Amélia Lemos, nós vamos perguntar a ela, Ana Amélia, diante de tantos acontecimentos na tua vida, diante de tantos projetos de rotina no teu dia a dia, o que te trouxe ao Recanto Maestro? Olha, um convite dos líderes desse belíssimo projeto educacional, desse belíssimo projeto de vida, até, eu entendo, desse belíssimo projeto de empreendedorismo de altíssima qualidade e nível, para conversar com eles sobre qual é o papel de um parlamentar, de um senador. E eu sou uma, digamos, iniciante, não chegou a completar ainda o 3º ano do meu mandato, que são 8 anos, mais 4. Então, eu já tenho alguns resultados do empenho que eu tenho tido, porque penso que eu precisava resgatar todos os compromissos que eu tive quando fiz a campanha pedindo voto para os eleitores aqui da 4ª Colônia, de todos os municípios, de todo o Rio Grande, e fiz 3.400.000 votos. Então, eu estou trabalhando para resgatar cada compromisso feito na campanha eleitoral. Eu acho que resgatar compromisso é uma forma de você demonstrar responsabilidade com aquilo que você disse. Nós não podemos mais aceitar a política como uma coisa de promessas a não serem cumpridas. As promessas, aquilo que você diz, não é promessa, é um compromisso. E esse compromisso tem que ser resgatado. Então, no meu mandato, eu estou fazendo isso. Talvez tenha sido o maior desafio até agora que eu tive. E esse desafio, nesse desafio desse período, a minha maior conquista foi um projeto de lei já sancionado pela Presidente da República, que diz respeito a um tema que vocês duas, com muito carinho e zelo, com a responsabilidade que lideranças comprometidas com a comunidade têm, que diz respeito a incluir na cobertura dos planos de saúde, quem tem plano de saúde, de fornecer a quimioterapia oral nos casos de pacientes de câncer. Porque hoje apenas o SUS faz isso. Mas ao compartilhar essa despesa com a quimioterapia oral, o SUS vai poder atender mais gente com menor condição de poder aquisitivo para outras doenças, outras enfermidades. Então, esse projeto da quimioterapia oral, como ficou conhecido, ele foi uma sugestão da Oncoguia, que é uma instituição, uma ONG, que tem sede em São Paulo, que me mandou numa audiência pública e eu consegui fazer aprovar no Senado, já aprovou na Câmara e a Presidente da República já sancionou. Então, no início do ano que vem, já estará em vigor. E um outro que vocês são minhas amigas mulheres, minhas correligionárias maravilhosas, um outro projeto de grande relevância, que eu fiquei muito feliz por ter sido a relatora, foi de autora de uma deputada do Partido Progressista, Rebeca Garcia, do Amazonas, uma jovem deputada muito experiente, em que ela previa também, já sancionado, já está em vigor, já houve casos de aplicação da lei, que é a mulher que precisa de fazer a mastectomia, que é a retirada da mama pelo câncer, que no mesmo ato cirúrgico, se ela tiver condições físicas ou de saúde, nenhuma complicação cardíaca, por exemplo, que o médico, na mesma hora, restaure a sua mama com a prótese mamária. Então, a mulher vai ali, tira a mama doente e já sai com uma mama nova, restabelecida. E a sua autoestima não é comprometida nesse ato cirúrgico. Quero te dizer que isto foi muito importante. A presidente também sancionou sem nenhum veto. Foi de uma mulher, da deputada Rebeca. E eu, Marisa, só me permite, tenho que te elogiar por essas duas iniciativas, porque eu sou uma mulher que passei por esse processo da mastectomia e da quimioterapia e estou aqui justamente para mostrar que a vida continua e que nós temos a capacidade de enfrentamento. Mas todos esses ganhos que se tem nesta área, desse teu projeto, nós só temos que agradecer. E eu, em nome de todas as que vivenciaram isso, estou aqui também para te dar esse belo elogio. Muito obrigada. Olha, eu já recebi também mensagens de mulheres em Porto Alegre que conseguiram já fazer com base na nova lei. E eu tive 2 irmãs, eu sou a mais velha de 9 irmãos, mas 2 irmãs mais jovens do que eu,
Uma aos 44 anos faleceu de câncer de mama, um câncer muito violento. Ela deixou um filhinho de 4 anos. E uma outra irmã, que foi vitoriosa como você, né, acaba de fazer a restauração da mama. Ela tem um restaurante em Carazinho, é uma pessoa muito combativa, luta também nas matérias de câncer. E ontem, lá em Brasília, a FEMAMA fez um movimento com a bancada que defende a saúde para continuar defendendo o mais 10% do orçamento da União para aplicar em saúde, especialmente na prevenção do câncer. Senadora, Outubro Rosa, em Faxinal do Soturno, aconteceram várias atividades e sempre se falava, então, da sua pessoa com relação a esta lei. A comunidade agradece, mas agora eu quero voltar a um assunto, a um tema que aconteceu, que foi o grito das pessoas na rua. O que mudou no Senado? Olha, o Senado se mexeu. Eu digo que o Senado estava um pouco alheio às demandas populares, às demandas do povo. E quando as ruas se mexeram, os parlamentares ficaram mais atentos. Aquelas pessoas que têm compromisso com a sociedade ficaram atentos, porque nós entendíamos, eu me incluo entre esses preocupados, que nós não podíamos dar costas e nem fazer ouvidos de mercador, né, tapar o ouvido ao grito das ruas. E aí foram tomadas várias medidas, passe livre, muitas medidas prudenciais, agora mesmo ontem a sanção do voto aberto, né, votar aberto nas decisões de cassação de mandato, exame de apreciação de vetos. Então, tudo isso faz o conjunto da agenda que a gente mexeu por conta da questão relacionada às ruas. Mas se nós não formos mais rápidos em mais outras medidas para atender a demanda da sociedade, porque continuam os problemas de segurança, continuam os problemas de um mau transporte coletivo e saúde, mesmo que o governo tenha criado mais médicos, ainda assim, ele não cobre todas as necessidades da população. Hoje, uma pessoa demora muito tempo para ser atendida no SUS e deveria ser diferente, devia ser muito mais rápido. Então, é preciso você estar atento a isso, porque pode, o ano que vem, quando a gente exatamente estiver fazendo uma Copa do Mundo, as pessoas irem para as ruas, as pessoas marginalizadas, que não terão dinheiro para pagar para entrar dentro do estádio, ela dizer, eu quero saúde e transporte e segurança padrão FIFA. A minha colega Carmen Zacarias, ela é comigo apresentadora do programa Algo Mais, dentro do Mundo R1, e ela vai fazer uma pergunta para você. Muito obrigada. Senadora, como mulher política, temos em você uma estrela que nos facilita trabalhar na política partidária. Nesse sentido, eu assumi o compromisso, assim como você, de representação feminina na política, mas é extremamente complicado e difícil, não o exercício do que nós nos propomos, mas o do envolvimento das mulheres na política. O que poderia você, Ana, assim, com toda a tua vida lá em cima, no Senado, em Brasília, enfim, em todo o Brasil, dizer às mulheres para que elas realmente assumam esse compromisso conosco? Carmen e Marisa, e as telespectadoras desse município que eu quero tão bem, meu querido amigo Clóvis, grande prefeito, que eu adoro, muito legal. Quero dizer a vocês, eu tenho uma visão muito, muito própria a respeito disso. Por que a Ana Amélia, que era uma jornalista, entra na... Ninguém me convidou, os partidos me convidaram, mas não foi por causa do convite do partido. Foi porque eu tomei uma decisão pessoal depois de ter cumprido um dever na... Mas eu sabia, porque a política tinha alguma afinidade com o jornalismo. A política é instabilidade, insegurança, risco. As mulheres hoje estão preferindo carreiras profissionais na medicina, na engenharia, na arquitetura, no empresariado, e no concurso público. Hoje, a maior parte dos participantes de concurso público são mulheres. Polícia Federal, Receita Federal, Itamaraty, os cursos de medicina, de engenharia, todos esses cursos, mecânica, informática, que antes eram dominados por homens, hoje são dominados por mulheres.
O meu curso de jornalismo, quando eu comecei, era só homem. Eu fazia parte de 10%. Hoje é o contrário. 10% de homens e 90% de mulheres. E assim está entrando. Vou dar um exemplo. No dia 13 de dezembro, assume a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, que pega também até o Paraná, uma desembargadora. A vice-presidente é uma mulher. A corregedora-geral é uma mulher. E a vice-corregedora-geral é uma mulher. Mas o mais importante, nesse tribunal, na gestão de 2 anos, era uma mulher que presidia, a vice era uma mulher, a corregedora-geral uma mulher e a subcorregedora uma mulher. Ou seja, as mulheres entraram no Poder Judiciário, no Ministério Público. Então, todas aquelas funções de Estado, dessas carreiras, que dão estabilidade, que dão segurança, que a mulher pode se realizar profissionalmente, elas vão correndo e saem-se muito bem, porque elas estudam, elas são aplicadas e são disciplinadas. A política não dá essa segurança. Você nunca sabe se vai disputar uma eleição, se vai ganhar. O partido tem que dividir com várias pessoas. E quando o partido tem um cacique, tem um líder, você tem que brigar por um espaço. Mas os outros também têm que brigar por esse espaço. Então, os partidos são isso. É uma família meio desunida. Então, a gente enfrenta, às vezes, mais barreiras dentro do partido do que entre os adversários políticos. Então, é natural. Então, a atividade política, não adianta você dizer, venha para cá. Eu fico muito feliz que eu conquistei uma vereadora de Saldanha Marinho, uma jovem, porque eu lido com internet, minhas redes sociais. Eu tenho meu Twitter. Aí, lá em 2010, na campanha, tinha uma jovem, uma fotinha dela, que ela me mandava umas mensagens. E eu gostava das mensagens dela e respondia tudo. Não conhecia, nunca tinha visto, só via foto. E aí ela falava sobre política, eu disse, puxa, você gosta mesmo de política. Eu disse, o que você faz? Eu sou estudante de matemática na Universidade de Passo Fundo. Eu recebo essas mensagens, respondia, e aí eu indago para a Ângela. Ângela, você faz parte de algum partido político? Você está afiliada a algum partido político? Você se interessa tanto por... Ela disse, não, nunca me filiei a nenhum partido. Pois então, eu lhe convido para você se filiar ao meu partido. Eu ficarei muito feliz, quero abonar a sua filiação. Resultado, a Ângela, isso foi em 2010, a Ângela se filiou ao meu partido, jovem, 20 anos. E aí, quando chegou as eleições agora do ano passado, em 2012, eu a convidei, disse, você tem que ser candidata. Ela foi candidata, foi a vereadora mais votada no município dela, Saldanha Marinho. Então, eu estou contando esse caso, que para mim esse é um caso de sucesso. E ela também aceitou, porque... Claro, eu fico feliz de dizer, uma mulher como você, Carmen, como eu, como a Marisa, ser candidata a prefeito lá em Faxinal, ou quiser uma carreira, disputar uma carreira, é demonstrar a nossa vontade de fazer a diferença. Com zelo, com cuidado, com responsabilidade, porque fala muito, a mulher também não gosta, não quer se contaminar, muita corrupção, muita desmando, muito mal feito, né, como diz a presidente. E penso que a eleição da Dilma Rousseff, ela também deu uma nova expectativa para as mulheres. Então, eu não acredito, sinceramente, que cotas para mulheres, 30%, que a lei obriga o partido, vai garantir isso. E se você quiser impor isso, também não é o caminho ideal. Toda imposição é ruim. Veja o que é o imposto. Nós não gostamos de pagar imposto. Então, o que é imposto é ruim, né, Marisa? É ruim, né? Então, imposto, eu acho que isso tem que ser uma coisa natural e espontânea. Espontaneidade. E já, veja só, isso já está mudando, porque nas eleições municipais de 2012, o ano passado, de 6.500 mulheres no Brasil, aumentou o número de mulheres em 1.000 mulheres a mais. Então, passou de 6.500, 7.600 mulheres. E eu quero te dizer, em Faxinal nós somos 3 vereadores e 2 do nosso partido. E as duas, além de, são jovens. Mulheres jovens que estão representando brilhantemente na Câmara de Vereadores. Mas então, Carmen, Faxinal do Soturno é um belo exemplo, é um belíssimo exemplo que nós temos para dar. Então, elas não foram lá por causa da cota, elas foram porque elas se espelharam ou em você ou em outras ações de mulheres bem-sucedidas na Câmara de Vereadores. Então, eu penso que é a forma de você contribuir. O exemplo fala mais do que uma lei. Ana, que Deus te proteja, que te ilumine e que te mantenha sempre a nossa representante maior. Conto sempre, e não vou fazer aquela pergunta que a gente gostaria de saber. E deixarei para que, em 2014, na hora certa, você nos diga o sim. Tá bom.
Ana Amélia, foi um prazer tê-la conosco e o programa Algo Mais agradece imensamente. Fique com Deus. Muito obrigada. Para vocês também. E aproveito para todos os telespectadores que acompanham o R1, em Faxinal do Soturno, queridos amigos que me trataram muito bem, a Carmen e você, a Marisa, um excelente Natal e um 2014 maravilhoso, com muita saúde, com muita iluminação, com muita paz e com as bênçãos de Deus. Algo Mais hoje no Recanto Maestro teve o privilégio de ter a senadora Ana Amélia Lemos. Acesse lá www.mundor1.com.br. Em breve, Algo Mais também com programa de rádio em fevereiro, e eu convido aqui a minha colega Carmen Zacarias, que fará comigo a apresentação desse programa, para o convite aos espectadores para que em fevereiro acessem, ouçam e vejam que algo mais vai acontecer. E no Algo Mais nós vamos ter entrevistas, entretenimento, notícias, conversas informais, tudo aquilo que Faxinal e região gostariam de ouvir, e nós vamos estar lá então, além da representação feminina, nós vamos também representar os municípios da Quarta Colônia.